E aí, gurizada do Foca, eu e o Lucas de novo aqui para comentar mais um pouco de NFL, mais um pouco não, vai ser o ano inteiro assim, vocês vão cansar de ver os nossos rostos. Mas primeira semana passou, algumas coisas surpreendentes, outras nem tanto. A gente tem muitas narrativas que se afirmaram, como Belichick ganhando e Brady perdendo, a gente vai mais a fundo nisso depois. Mas antes da gente dar os nossos, mostrar as nossas apostas para a próxima rodada, a gente separou dois takes para se aprofundar, que foram de grande importância nessa última rodada. E eu queria começar dizendo que nesse ponto da carreira eu já acho que Baker Mayfield é bust. Porque a gente acompanha a carreira do Baker desde o college. Eu acho que ele começou a se tornar popular jogando em Oklahoma, onde ele tinha porcentagens de aproveitamento de passe enormes, beirando 70%. E a gente chegou no terceiro ano da carreira do Baker Mayfield, onde ele já tem mais comerciais do que vitórias. O Baker Mayfield tem 13 vitórias, não, tem 13 vitórias, se não me engano, e já fez aparentemente uns 16 comerciais na vida. E quando a gente fala dos quarterbacks que foram escolhidos depois dele, a gente tem o Josh Allen no Buffalo Bills, que já foi para os playoffs no passado, ganhou 16 vezes, perdeu 12, e o Lamar Jackson a gente nem precisa comentar, não precisa dizer nada sobre o Lamar Jackson. E o Lamar Jackson parece que jogou querendo provar alguma coisa esse fim de semana, e todo o time do Ravens, por ser rechaçado pela mídia nos playoffs do ano passado. Mas assim, o Baker Mayfield, quando tu tem Jarvis Landry, quando tu tem Odell Beckham Jr. recebendo, quando tu aparentemente uh, tem toda uma cidade depositando confiança em ti, e quando tu não consegue recompensar todas as esperanças, eu vejo até um Lonzo Ball em comparação com o Baker Mayfield, sabe? Para mim, eu já acho caso de ele repensar o estilo de jogo que ele tá tentando impor, mas eu acho que Cleveland deve estar bem satisfeito. Eu acho que a esse ponto da carreira a gente já pode entender que o Baker Mayfield não vai ser nenhuma estrela. Tu chegou a mencionar que o Lamar Jackson aí também foi pego no draft junto dele aí e tal, e realmente jogou muita bola, o Ravens também, inclusive contra o próprio Browns, né, esse fim de semana. E tu vê times completamente diferentes, assim, tu vê o Ravens organizado, com várias áreas no ataque, utilizando bem suas armas, uh, massacrou aí, acho que 38-6, alguma coisa assim, foi um placar, assim, totalmente absurdo. Não teve jogo, foi um treino pro Ravens praticamente, assim, uma pré-temporada durante a Sim, temporada pro total. Ravens. E como tu falou também, o Josh Allen já foi para playoffs. O Bills é um time que é candidato esse ano de novo para playoffs. E são dois QBs com a mesma ali, mesmo timeline do Baker, e ainda assim o Baker não está compensando o investimento nele. Em defesa dele, parece que o Browns inteiro, como um todo, assim, não se organiza também. Tu tem o retornador de punch dando fama na bola. Tu tem o running back dando fama na bola, tipo, fazendo uma rota completamente estranha. O wide receiver, nenhum deles funciona praticamente. O Odell Beckham, que era, né, teu favorito aí, quando tava no Giants. Não sei agora ainda se tu gosta dele, mas até porque, né, meio que traiu tua franquia aí. Ele não consegue se achar no Browns também, Jarvis Landry, Ninjoku, etc. Tu pode dizer todo mundo, assim, qualquer time que tivesse esses players no time dele ia estar satisfeito, assim, com o papel que eles iam fazer. E até agora já tem uma temporada aí que chegou o Adele, do time era para ser só de estrelas, a mídia inteira queria passar jogos dos Browns na TV, inclusive, né? Com Sim. aparentemente 16 comerciais filmados aí. Todo mundo queria saber sobre o Baker, queria saber sobre os Browns. A temporada passada já foi uma vergonha. E agora contra o Ravens, assim, faz a gente temer pelo futuro tanto do time quanto do Baker. Só para complementar o teu ponto, o que eu concordo que o time do Browns é uma bagunça, a franquia acaba sendo uma bagunça, mas individualmente falando, a gente tá comentando sobre um cara que vem gradualmente declinando em questão de porcentagem, em questão de números. Tu vê um cara que na primeira temporada dele, por exemplo, onde ele jogou 14 jogos, se não me engano, começou 13 de titulares, ele teve 27 touchdowns e 14 interceptações. Ano passado, o Baker teve 22 touchdowns e 21 interceptações, Uh, e fora o decrease de 5% ali na porcentagem de acerto. Esse ano ele começou mal, como a gente pôde ver já, apenas 6 pontos o ataque gerou.
Então, é complicado alguém vir com tanto hype. A gente realmente esperava muito desse jogador, por tudo que ele fez na faculdade, por tudo que ele fez no primeiro ano do Browns, que era uma franquia que não vinha ganhando nenhum jogo em 2017. Inacreditavelmente, o Browns era um dos piores times da história de qualquer esporte em 2017, a gente pode afirmar isso. O Baker deu uma alavancada nele. Sobre a próxima rodada, a gente não vai comentar toda ela, porque, enfim, seria um vídeo demasiadamente longo, mas a gente tem... Algumas horas de vídeo. Pois então, a gente quer simplificar um pouco e trazer os confrontos onde tem mais história para a gente debater. E o primeiro deles é Bengals e Browns, dois times... Eu não sei se isso pode ser um show de horrores ou uma maravilha pelos dois times ser muito ruim, mas Ori, o que tu espera desse confronto aí? Eu acho que escreveu bem quando falou show de horrores. Os dois times perderam a primeira rodada, são dois times desorganizados ainda hoje em dia. É interessante porque é na minha divisão ali dos Steelers, né? Eu sou fã dos Steelers. Esses dois times, o Ravens e os Steelers, a divisão ali. E dois times vieram muito mal para a temporada, até agora, assim, o que mostraram. Tanto Bengals quanto Browns têm QBs ainda a se provar, que a gente já falando sobre o Baker. E o Bengals agora com um rookie de QB. É basicamente isso. As duas times organizados, a gente sabe que não vai ser um grande jogo de futebol, não vai ser assim, tecnicamente lindo de ver, mas acho que até por os dois times ter se provar e por ser o único jogo naquele dia, toda a nação americana, a gente aqui no Brasil também, vai estar assistindo. E aí realmente, com os holofotes ficam mais claros aí, que a gente vê quem se prova e quem não se prova no campo. Eu acho que esse, inevitavelmente, é um jogo bom pro Browns fazer um statement, dar uma resposta positiva para essa primeira semana, onde eles foram completamente humilhados pelo Ravens, Lamar Até Jackson. porque pior não tem como, né? Não tem como. E não, é impossível. É sinceramente impossível. E assim, é um jogo porque, querendo ou não, a gente tá fazendo isso aqui, mas o Baker Mayfield tá sendo muito criticado lá fora também. Ele simplesmente está sendo visto como alguém que não consegue responder às expectativas. É um cara que está sendo visto como só sabe jogar sem a pressão estar presente ali. Porque o Baker, enquanto azarão, respondeu muito bem todas as expectativas do Browns ou no college e tudo mais. Agora que ele tem uma equipe teoricamente mais sólida do que no primeiro ano dele, ele não consegue responder. Então, acho que esse é o momento ideal para uma resposta do Browns. Mas, pulando de confronto, a gente vai para Cowboys e Falcons. O Atlanta Falcons, que agora conta com o nosso querido Todd Gurley, um dos melhores corredores da NFL nos últimos anos. E com o Matt Ryan sempre muito consistente. O Matt Ryan acaba sendo aquele monstro que ele sabe que a gente sabe que ele pode ser. No último jogo, 37 para 54, 450 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação. Mas assim, esse time do Falcons, desde que perdeu o Super Bowl, não consegue se achar muito na temporada regular. A gente tem que debater como a gente espera o Falcons nessa temporada. E a gente tem um Cowboys que precisa mandar uma resposta também, tanto para a torcida quanto para a mídia. Então vai ser um jogo interessantíssimo. Exatamente como tu falou. Os dois times perderam nessa estreia aí, então os dois estão vindo se provar aí nessa temporada. E também o Falcons perdeu para ninguém mais, ninguém menos que Seattle Seahawks, né? Que é um dos times candidatos aí a playoff, longe, A gente vai coisa comentar daqui louca. a pouquinho mais sobre o Seahawks. Guarda para o confronto. Mas, então, grande time. E os dois times perderam para times razoáveis para bons, assim. Eu acho que o Seahawks é melhor que o Rams e tal. Mas agora o matchup é outro. Agora vamos ver se realmente algum dos dois times sobressai. E o Falcons realmente agora chegada do Gurley, mais uma arma ofensiva que... Arma ofensiva o Falcons já tem bastante. Com o Gurley ainda dá um upgrade bacana. Tem ali, Matt Ryan já falou, tem Julio Jones, tem Calvin Ridley, tem recebedores É um ataque absurdos. inacreditável, sim. Exatamente. E agora, por parte do Carlos, a gente já falou, né? Vai voltar agora Deck, vai voltar a Mari, vai voltar... Então, é um confronto bem interessante para ver. Nomes na tela não vai faltar, porque todo mundo é estrela nesse jogo. Exato. Passando então para Panthers e Buccaneers, a gente tem um Panthers que tá com o Ted Bridgewater agora de quarterback titular. A gente tem o que chama Caffrey, que foi um dos únicos jogadores a atingir 99 no overall do No Madden. no Madden, exatamente. Só que assim, ó,
eu não espero muita coisa desse time do Panthers, sinceramente. E a gente tá querendo falar, a gente tá querendo trazer sobre a narrativa do herói. A gente tá querendo que as pessoas se provem ao contrário do que aconteceu na semana 1. E a gente tem um Brady que foi cobrado do técnico do Bucks essa semana. E olha só, meu amigo, se tu cobra mais comprometimento de Tom Brady, ou tu tem 2 Tem parafusos a alguma coisa menos, errada. ou tu tem o maior colhão da história, sabe? Não tem meio Justo, termo para esse tipo de justo. assertiva. E na mídia cobrar o Tom Brady, ele não foi pro vestiário, ele foi botar a boca no trombone, sabe? E assim, a gente sabe que o Mike Evans não vai receber 2 bolas no próximo jogo. Eu acho que é questão de tempo até talvez esse time do Bucks se ajeitar. Ou não, a gente vai ter que esperar. Mas assim, ó, o Saints é um time melhor do que eles. Não era como se o Bucks fosse fazer uma grande partida na primeira semana contra um dos melhores times da NFL. Então eu também espero que o Bucks reaja de uma maneira super positiva nessa semana. É. Como tu falou, o Saints é time de outro nível, assim, tem a espinha dorsal há vários anos aí no time com o Breeze, com o Camara, com vários atletas. É um time, assim, outro patamar comparado ao Bucks que tá se montando agora. Ninguém esperava realmente que eles fossem ganhar, mas esperavam, tipo, ver um show, assim, esperavam ver que o Bucks, as armas, que é muito bonito ouvir, tipo, Godwin, Mike Evans e etc, ali, o Tyrants também, o Jay Howard e o Gronkowski realmente jogando muita bola nesse jogo. Achei que ele ia ser mais um só no elenco, ele foi um dos principais Sim. peças desse time durante o jogo. Atuando assim alto nível já direto, mas o que a gente viu foi realmente um Bucks meio descoordenado. Para mim, o quadro do Bucks no jogo é muito resumido por uma interceptação que o Brady teve, que foi o Mike Evans faz uma rota bem pelo meio da defesa adversária e o Brady tenta no meio de 3 adversários botar no meio da bola pro Evans, só que nem o Evans acredita na bola. Tipo, a sintonia entre os jogadores, tanto do Brady quanto do recebedor, não estavam lá. Se ele bota a bola no Patriots, o Julian Edelman vai brigar no meio dos 3 para conseguir aquela bola, porque ele sabe que se o Brady viu ali o passe, ele existe. Só que o Maes não acredita, ele para na jogada e o Brady toma interceptação ali naquele lance. Sim. Então, para mim, resume muito o Bucks. É tipo, é lindo, é bacana, os nomes são maravilhosos, mas aparentemente falta ainda uma sincronia. Mas também o Saints não facilita nem um pouco para ele, né? A defesa do Saints é uma das melhores da liga. E o Bucks conseguia defender bem também o Saints, mas daí tu tem 3 turnovers do Bucks, complica totalmente a vida da defesa. Eles vão ter que trabalhar horas extras lá para conseguir defender alguma coisa e o Saints acaba pontuando bem mais que o Bucks por causa disso. E o Panthers é aquela coisa, é um exército de um homem só que se chama Christian McCaffrey. Ele corre, ele passa, ele recebe passe, se Pega bobear água pro ele chuta time, faz também, massagem no exatamente. intervalo, faz acupuntura no Bridgewater, faz tudo, o homem, faz tudo. Exatamente. Eles têm armas ainda como recebedores. Agora tem o Robbie Anderson vindo dos Jets ali como recebedor. Tem o DJ Moore, que eu gosto bastante também. Mas é aquela coisa, né? Tem o QB novo vindo do Saints aí, o Bridgewater, que tendo se provar. E perder pro Raiders, eu vou dizer que eu não acho péssimo. Eu acho que é um time emergente aí na liga. Mas um time com o Christian McCaffrey se espera bem mais, hein? Eu não vou. Só pra ressaltar um pouquinho, pra não perder fio da meada com o Patriots, a gente, assim, ó. O que tu falou sobre a defesa é importante. Isso é algo bem positivo pro Buccaneers levar em consideração para essa temporada. A defesa jogou bem. Ela ficou sobrecarregada pelos turnovers, mas ela jogou bem. E, assim, eu não acho que o Bucks se entregue para maneira sistemática com que o Tom Brady jogou a vida inteira, sabe? Tu pode abusar um pouco mais das corridas. O Tom Brady passou 39, 36 vezes a bola, 39, 36 vezes a bola, acertou Bastante. 23. Eu não acho que o Tom Brady precise passar tanto com esse arsenal ofensivo, sabe? Eu acho que tu pode variar um pouco mais do jogo e assim até melhorar a visão dele dentro do pocket quando ele for lançar a bola, sabe? Mas eu concordo contigo, eu acho que o Panthers é mega dependente do Christian McCaffrey. É um relacionamento tóxico abusivo aquilo lá. Não tem, não existe. Então é o momento certo pro Bucks dar uma reagida agora na semana 2, importante para não perder o calor do início da temporada. Mas Só pra completar também, eu queria falar então sobre o jogo corrido do Bucks. O Brady, inclusive, correu, que é algo que a gente não vê há, sei lá, quantos anos. Ele correu 3 vezes, inclusive. De resto, foi 17 carregadas pro Ronald Jones, que não é nenhuma estrela como running back. Conseguiu ali, em média, 4 jardas, que é bem bom pro running back. E alguém que eu esperava muito mais, que é o sim, Leonard Fournette. sim, exato. Ele tá vindo pra esse time aí como, pelo menos o salário dele era gigante do Jaguars, eu não sei como tá agora no Bucks, deve ser grande aí também. Ele teve 5 carregadas para 5 jardas, uma jarda de média, tipo, completamente ineficiente. E fica a minha curiosidade
sequência de jogos agora do Bucks, ele vai ser usado como, tipo, esse running back de vez em quando só, e vai continuar ineficiente assim, ou se ele realmente vai começar aos poucos a entrar no sistema do Bucks e carregar um pouco mais, porque 5 carregados para 5 jardas é simplesmente aceitável. Assim. É isso. Aliás, ele falou que pela primeira vez ele estava jogando com um quarterback na carreira dele, né? Então, Mais respondeu pressão para mal. ele conseguir resultados. Exato. Mas vamos para talvez o confronto, se não o mais, talvez o segundo mais interessante dessa rodada, que é New England Patriots e Seattle Seahawks. O que Pam, que a pam, gente pam, tem aí pra pam. gente ver hoje? Então, o Patriots já teve uma ótima estreia. Como a gente falou semana passada aqui, o Dolphins não é aquele bicho-papão, assim, algo que a gente deveria ter medo do ano, porque ele é bem pelo contrário, ele vem se provando que é um time mediano para ruim, assim. E o Patriots fez o dever de casa, reconheceu a fraqueza do Dolphins e explorou ela o jogo inteiro. O Dolphins, se a NFL parasse o Dolphins assim, ó, se tu parar a corrida do Patriots nesse jogo, tu ganha, a gente entrega o troféu do Super Bowl pra ti. Eles não iam conseguir parar a corrida do Patriots. É impressionante. Não tem como eles conseguirem parar uma corrida. É impressionante. E aí foi uma festa, praticamente. Foi uma festa. A gente sabia que o Cam Newton era bom de corrida e ficava curiosidade de sobre pós-lesão se ele conseguiria recuperar a forma. Ele teve 15 corridas, não é pouca coisa, é 15 corridas. Ele era praticamente a cara de running back. O Ezekiel Elliott fez uma coisa parecida, acho que fez 20, eu acho. 20 e pouco. Sim, E sim, sim. ele correu 15 para 2 touchdown corridas. Tipo, é surreal ver o Cam agora jogando futebol, querendo jogar, jogando bem. E o conforto que o Belichick tem pra chamar a jogada pra ele se sente confortável jogando assim. E o peito inteiro parecia que fluiu, assim. Veio querendo correr com a bola, correu com o Sonny Michel, correu com o James White, correu com todo mundo que queria correr, que queria dar um alongamento aí durante o jogo aí, também correu. E o Dolphins simplesmente não viu, Não viu não fazer notaram a bola. placa do É, Patriots aí. basicamente. E só receberam porque foi bem fácil pro Patriots aí. De outro lado tem um Seahawks que pra mim é candidato a playoffs aí, vai bem longe. Tá numa divisão extremamente forte, com Cardinals, 49ers e Rams, eu acho. Se eu não me engano, Rams. Eu acho que é a divisão mais difícil, inclusive, mas eu acho que o Seahawks consegue, pelos braços maravilhosos do Russell Wilson aí, consegue passar para os playoffs e vai ter uma grande temporada, inclusive candidato aí a Super Bowl. Falando em braço, algo que me deixou fascinado nesse primeiro jogo é que o Pete Carroll botou o Russell Wilson para arremessar mais a bola. Eu acho que isso é importante nessa fase da carreira do Russell Wilson, porque a gente sabe que o Russell Wilson pode fazer tudo. O Russell Wilson é o primo chato que tu não quer ter porque ele sabe fazer tudo. E só que a gente viu a gente viu nos últimos 2 anos o ataque do Seahawks passando por absolutamente braços e pernas dele. O Seahawks é um time que sempre exigiu muito do Russell Wilson, tanto pelo jogo terrestre quanto pelo jogo aéreo. E foi muito bom para mim ver o Russell Wilson correndo só 3 vezes nesse jogo e passando muito bem a bola. O que aconteceu? 31 de 35, 4 touchdowns, 322 jardas. São números incríveis e Absurdo. que deixam qualquer amante do Hawks bem ansioso para essa temporada, porque fora isso a gente tem Tyler Lockett, Metcalf, a gente tem um bocado de recebedores excelentes naquele time. E vamos ver, é um jogo interessante porque tudo que tu pontuou do Patriots é verdade, sabe? A gente viu um Cam jogando com vontade e isso é extremamente interessante. Todo mundo quis correr com a bola, correu. O Cam passou pouco, mas passou mega eficiente. Eu acho que ele foi 15 para 19 ou algo assim. Uhum. Então vai ser muito legal Muito ver esse efetivo. jogo. Vai ser muito legal ver esse jogo. Eu acho que os Hawks ganham pelo que demonstrou contra um time mais forte do que o Dolphins, obviamente, que é o Falcons. Mas, olha, se eu fosse botar meu dinheiro, eu acho que eu preferia ficar no sofá só assistindo sem depositar nada no Sporting Bet. Mas, Só mas vai para ser legal. complementar, o Patriots teve 217 jardas terrestres, que é mais que o Chiefs passou na estreia deles. Ele conseguiu mais jardas terrestres contra o Dolphins do que o Chiefs passando, o principal time assim, aéreo que a gente conhece, passando contra o Texans. Eu acho que esse vídeo número absurdo, mas também meio com uma máscara assim, sobre os problemas ofensivos, talvez, do Patriots, porque, tipo, Assim, se tem um time tão fraco assim contra a corrida e tu corre o jogo inteiro, tu não tem que mostrar muito jogo tu tem preparado, sabe?
E eu acho que contra o Seahawks não vai ser tão fácil assim. Tenho certeza que o Seahawks não vai ser tão fácil assim. Eles vão ter que inovar, vão ter que passar mais a bola, vão ter que mostrar um pouquinho mais do playbook aí. E eu acho realmente que o Seahawks é o favorito. E eu acho que é normal para eles perder esse jogo, só a forma que eles vão vir a perder aí, que é o mais interessante, eu acho, que é essa narrativa aí que vale a pena acompanhar se o Cam também consegue ser efetivo contra um time mais forte. De acordo. Então, vamos talvez agora pro confronto, um dos mais interessantes, assim, pelo duelo de dois dos melhores quarterbacks da liga hoje. Dois newcomers aí da NFL, mas que já tem nome garantido em todo o top 5, se a gente for falar de qualidade. Que é Houston Texans contra Baltimore Ravens. Ravens que, como a gente já ressaltou aqui, já reiterou várias vezes que passou o rodo em cima do Browns. E acho que trazer novamente isso só vai machucar a alma dos torcedores do Browns. A gente não precisa mais fazer isso. Mas o Texans jogou contra um Kansas City Chiefs. E eu gostaria que tu também falasse sobre o Chiefs um pouquinho. Mas assim, ó, a gente sabia que com a perda do DeAndre Hopkins, o Texans ia perder produtividade no ataque, ainda assim o Deshaun Watson fez um bom jogo, começou muito bem o jogo, apesar daquela coisa, né? É muito sufocante jogar contra o Chiefs, é muito sufocante tu ser perseguido, o ataque deles resolver rápido, pontuar rápido, tu já tem que voltar para o ataque cansado de novo, então o Deshaun Watson sofreu um pouco, mas, sinceramente, eu não vejo. Eu acho que ele vai ter que fazer uma temporada inacreditável pro Texans chegar em playoffs. Eu não sei como tu tá em relação a isso. Mas vai ser interessante de ver. Sempre é interessante de ver duas cabeças como essas indo pra cima uma da outra, né? Eu tava vendo uns status do Texans, é impressionante. Quando é time mediano, assim, time mais fracos, eles tendem a jogar mal. Mas quando tem, tipo, um jogo tipo Ravens ou Chiefs, assim, da vida, eles dão a vida e conseguem ou deixar parelho ou ganhar os jogos, principalmente temporada regular, assim. Então é um time bem interessante, assim, tipo, parece que menospreza o adversário quando é jogo fácil, acaba perdendo, quando é jogo difícil, tipo, todo mundo tá focado naquilo, consegue sair bem. Inclusive as apostas que eu vejo contra o jogo do Ravens, que é um time bem mais forte, o elenco do Ravens, que o do Houston Texans, as apostas são parelhas, inclusive, não é muito pro lado do Ravens. Então, eu não sei, é uma mentalidade de coaching ali, que é alguma coisa assim que acontece, que aparentemente o Texans tem resultados positivos com o time mais forte. Mas, falando dessa primeira partida aí do Texans contra o Chiefs, a gente sabia que ia ser um tiroteio, porque as duas defesas não são grande coisa, e os ataques são bem bons. A gente falou, né? Saiu o DeAndre Hopkins na semana passada, a gente falou no show da semana passada que saiu o DeAndre Hopkins nesse time aí, que é com certeza a principal estrela desse time. E o que a gente viu de um Texans é David Johnson tendo uma carga grande aí de carregadas, que veio também nessa troca do DeAndre Hopkins aí. E 11 carregadas para 77 jardas e um touchdown, o que a gente sabe, o David Johnson ano passado era lesão quase a temporada inteira e agora podendo ver na estreia dele um grande jogo parte dele, dá um pouco de esperança pro Texans. Então a troca não foi horrorosa, foi ok e tal, o David Johnson até pode fazer alguma coisa aí. Mas, além disso, teve o Will Fuller como recebedor com 10 targets, que foi, tipo, mais que o dobro com outra pessoa. A principal arma ofensiva recebendo passe é o Will Fuller nesse time. Conseguiu 112 jardas, que não é pouca coisa. O wide receiver, se pudesse assinar um contrato no começo da temporada, vou receber 112 jardas todo jogo, ele assinava, qualquer um assinava tranquilamente. Mas ainda assim, comparado ao Chiefs, não foi nada perto do que o Chiefs produziu, que foi no total, acho que no total foi quase 400 jardas totais pro time do Chiefs. 211 passando, 116, 166 correndo. E esse 166 correndo passou muito pelas mãos do Clyde Edwards-Helaire, esse rookie corredor aí, esse novato aí, primeira temporada, estreia dele agora, nessa temporada. Foi com 138 jardas, o guri, assim, eu juro, ele é metade da minha altura, mas ele corre e desvia de brutamões da defesa como se fosse, sei lá, o Robinho no áudio, assim, Pra é muito especificar, o Oli tem 1,80, eu acho, né? isso. Mas é incrível como a gente pensa que esse time não poderia ficar melhor e de alguma maneira eles ficam, sabe? Eu Exato. acho que foram dois statements e por statement a gente diz que eles vieram para mandar um recado para essa liga, sabe? Tanto o Chiefs quanto o próprio Ravens, porque, enfim, Ravens, eu acho que não teve um jogo disparelho nessa primeira rodada, a não ser os 38-6 do Baltimore Ravens em cima do Exato. Cleveland Browns. Desculpem por trazer isso de novo. Uh, Quarta vez eu tô contando. mas assim, o Chiefs
como tu falou, foi um bombardeio e querendo ou não, é difícil jogar contra um Texans motivado a jogar contra time bom. Ainda assim, tu vem de Super Bowl, uma primeira rodada teoricamente média para difícil, e tu ganha de 34-20 lá. Eu acho que é muito sobre como esse time continua melhorando, o Travis Kelce continua melhorando, o Mahomes continua melhorando, surge esse corredor novo, Tyreek Hill também melhora. Eu acho que a gente comentou sobre a questão de dobradinha, é muito cedo para cravar coisa, principalmente na temporada da NFL, principalmente com alta chance de lesões do jogo. Mas, assim, ó, esse time veio bem, mas sobre o nosso confronto de Ravens e Texans, eu acho que, apesar dos apesares, o Ravens ainda domina esse jogo. Eu acho que eu fiquei realmente apavorado com essa primeira semana. A gente acabou a temporada passada, as pessoas dizendo que o Lamar Jackson não sabia passar, e ele volta no primeiro jogo, faz 20 de 25, com 275 jardas e 3 touchdowns aéreos. Então, é coisa para se comentar, coisa para se destacar, é coisa para se aplaudir o Lamar Jackson. E por isso eu acho que eles vão passar o carro por cima do Texans também. É como a gente falou antes, né? O Ravens parecia que contra o Browns conseguia fazer de tudo, passar para tight end, passar para wide receiver, correr com a bola, o Lamar fazendo de tudo também em campo. Parece que esse time não tem limites assim. E ainda assim, a gente, como tu falou, né? O Lamar tá melhorando, então talvez aí um possível dobradinha de MVP, né? Ganhou na temporada passada, pode ganhar de novo nessa, fica aí a ideia. Mas o time esse ainda tem que provar muito nos playoffs, né? Acabou saindo no primeiro jogo de playoffs que teve, depois de uma temporada espetacular, assim, ultrapassando todas as expectativas e estatísticas assim, de efetividade. Esse time do Ravens é fenomenal, tanto defensivamente como ofensivamente. E como elenco, acho que inclusive é o melhor da liga como um todo, assim, peças, linha ofensiva, linha defensiva, etc e tal. Mas ele tem que chegar nos playoffs, o Mark Ingram tem que aparecer, o Lamar Jackson tem que aparecer. E as outras armas ofensivas, inclusive agora o rookie também para o Ravens, o Dobbins, que é um corredor também, tá para roubar um pouco o serviço do Ingram aí. Mas eu acho que sim, eu acho que se eu fosse apostar dinheiro, com certeza de olhos fechados no Ravens, mas eu acho que inclusive vai dar um joguinho legal aí, porque o Texans tende a aparecer nesses grandes jogos. Bom, gurizada, a gente vai ficando por aqui, então. Não se esqueçam de seguir o Foca no Instagram, Foca Esportes, no Facebook também. Agora a gente tem muitos esportes acontecendo. A gente tem nosso primeiro torneio de xadrez, a gente tem as finais de conferência da NBA e a primeira semana da NFL só nos dando jogos interessantes. É um prato cheio pra gente produzir conteúdo para vocês. Quinta-feira agora já tem Browns e Bengals, que provavelmente vai ser um jogo ruim, mas ainda assim tem alguns detalhes pra gente prestar atenção, né? Exatamente. Tem o Baker aí na sua terceira temporada aí, que ainda assim não conseguiu uma boa temporada para corresponder às expectativas. E ao mesmo e ao mesmo tempo também tem do outro lado um QB que não se provou ainda, porque jogou um jogo só na liga até agora, um novato, Joe Burrow. Eu gosto muito gostei muito dele no college, eu tenho expectativa quanto a ele também, eu tenho ele no meu fantasy da NFL lá, guardadinho. Espero que ele consiga corresponder às expectativas dessa temporada aí. E que time melhor para se provar contra o Browns, né? Já diria o Ravens. Mas então tá, gurizada, curtam aí o espetáculo. Valeu. Um abraço.